Bom, nessa aula nós vamos realizar o lançamento das cargas do nosso projeto. Cargas referente às paredes de vedação e também referente à carga de telhado no nível 335, na cobertura do nosso projeto, e também carga referente à caixa d'água no nível 435. Não esquecendo também que no nível da cobertura nós temos uma platibanda. Nós vamos iniciar esse lançamento a partir do nível térreo, o nível baldrame, que é justamente o nível que eu estou trabalhando agora. Lembrando que todo lançamento estrutural e também lançamento de cargas é sempre feito pelo modelador estrutural. Então, para fazer esse lançamento, você precisa abrir o modelador estrutural do projeto que você está trabalhando. Em seguida, selecione o nível que você deseja começar a aplicação desses carregamentos. No meu caso, vou começar aqui pelo nível 00, que corresponde ao baldrame e ao térreo. A primeira coisa que eu preciso saber antes de começar esse lançamento é onde essas cargas vão existir nas vigas desse pavimento especificamente, em quais regiões eu devo ou não aplicar o carregamento. Eu não aplico carga de alvenaria em todas as vigas de um pavimento. Eu só aplico esse tipo de carregamento onde de fato vai existir. Então, para ter mais propriedades, eu preciso analisar a planta baixa da minha arquitetura. Eu posso fazer isso aqui no modelador estrutural, ativando a visualização da minha planta baixa, ou então no gerenciador do TQS. Lembrando que o gerenciador do TQS é aquele sistema que ele vai sempre ficar ativo enquanto você estiver utilizando o TQS. Você pode abrir N sistemas, como o modelador estrutural, o sistema de edição rápida de armaduras de vigas, pilares, lajes, fundações, mas o gerenciador do TQS ele sempre fica ativo. Se você fechar o modelador estrutural, você pode salvar, mas o gerenciador vai ficar ativo para você. Se você fechar o gerenciador, que eu já expliquei anteriormente, você estará fechando todo o sistema do TQS, tá bom? Então você pode observar aí na sua barra de tarefas do Windows que tem duas logos do TQS. Uma do modelador, que aqui no meu caso está assim, e outra do gerenciador, que é onde nós importamos a nossa arquitetura. Então, selecionando aqui o gerenciador, eu já consigo ter a visualização da minha arquitetura, lembrando que eu preciso selecionar a pasta onde eu fiz essa importação. Então, eu expando a árvore do edifício do projeto que eu estou trabalhando, seleciono a pasta gerais, que foi onde eu fiz a importação, e aqui eu tenho as três arquiteturas que eu fiz a importação. No caso, a preparação da cobertura, preparação da planta baixa, que são os arquivos isolados dos pavimentos que eu fiz a importação lá para o modelador estrutural, e também a arquitetura do meu projeto completo, que é exatamente o que está sendo mostrado agora para você. Num primeiro momento, eu faço a visualização da minha planta baixa, porque aqui, de forma geral, eu sei exatamente onde eu vou estar aplicando as cargas, porque eu já consigo visualizar, aqui no caso, as alvenarias, e também já me recordo de onde eu posicionei os pilares e onde eu fiz a passagem, o traçado das minhas vigas, e sei exatamente onde eu tenho que aplicar os carregamentos de parede. No caso, em todo o perímetro da minha edificação e também no vigamento interno, exceto em duas vigas basicamente. Nessa que passa aqui no sentido longitudinal e nessa aqui no sentido transversal. No trecho intermediário, se eu não me engano aqui a viga 203, aliás 103, ou então 102, né, a 203 é lá na cobertura. Ainda no térreo, acredito que seja a viga 102. Nesse trecho intermediário, eu já não vou lançar carga de parede, obviamente porque aqui não tem carga de parede para ser lançada. E também nessa região da cozinha. Por quê? Aqui na região da cozinha mostra que eu tenho uma bancada, aqui para a região do fogão, por exemplo. O que acontece? Para lançar o carregamento da parede, eu preciso ter a referência na minha arquitetura. Então, eu só tenho a referência da bancada em planta. Eu não tenho a altura dessa bancada. Se eu tivesse um projeto de interiores, ou se o arquiteto tivesse, por exemplo, representado essa bancada em um dos cortes, eu conseguiria ter essa precisão. Porém, eu sei que vai ter essa bancada. Então, eu poderia estimar aqui uma altura da ordem de 1 metro a 1,20 m, por exemplo, com uma alvenaria de bloco cerâmico, servindo aqui como a representação dessa minha bancada. Pegar essa referência, calcular ali de acordo com o peso específico daquele material e considerar a carga dessa bancada sobre a minha viga, tá bom? Mas eu não vou aplicar isso aqui no projeto, eu vou considerar somente
é carga de parede, onde está representado aqui pelas linhas magentas, tá bom? Analisando a planta baixa, em seguida eu vou analisar os meus cortes, para conhecer com precisão, com exatidão, qual será a altura da parede que eu vou considerar. Você pode fazer essa consideração de duas formas, considerando a altura do pé direito ou do pé esquerdo, se você desejar, ou então a altura exata da sua parede, descontando a altura das vigas no pavimento superior. Então, nesse projeto, por exemplo, essas paredes aqui, essas três referentes aqui, vou colocar essas duas, quarto do filho e nessa divisa aqui com o banheiro social, nós não tivemos vigas na parte superior nessa região, ou seja, essa parede vai até o pé direito. Então, para elas, eu consideraria a altura do pé direito. Agora, nas demais, essas vigas não vão até o pé direito, elas vão até o fundo da viga da cobertura. Então, como tem essa variação, aí fica ao seu critério. Considerar a altura da parede como pé direito, ou então considerar a altura exata até o fundo da viga do pavimento superior, tá bom? Literalmente ao seu critério. Ou então, se você ainda quiser, calcular a altura da parede exatamente como vai ficar na prática. Lembrando, em algum momento você pode precisar aumentar a altura de uma viga. Se você aumenta a altura da viga, você pode estar reduzindo a altura da parede. Eu, particularmente, acho muito preciosismo eu ficar descontando alguns pequenos centímetros para calcular a carga de parede. Então, prefiro definir uma altura específica e aplicar esse carregamento referente a essa altura em todas as minhas paredes existentes naquele pavimento, tá bom? Então, para você ver como ficaria essa altura, considerando aqui um pé direito de 3,20, mais 15 centímetros de uma laje acabada, né? Peguei aqui a altura do pé esquerdo igual a 3,35. Como as vigas da cobertura foram pré-dimensionadas com 40 centímetros, eu desconto 3,35 menos 40. Então, tenho aqui a altura da minha parede igual a 2,95 metros, tá bom? Basicamente, é isso que nós vamos considerar na aplicação das cargas da nossa parede, tá bom? Entendido isso, uma outra observação que nós já sabemos, que as paredes internas têm 14 centímetros de largura, tá? Não ela acabada, simplesmente de acordo com a espessura dos meus pilares. Então, vou considerar o elemento construtivo, o bloco cerâmico vazado, na mesma espessura do meu pilar. E aqui, para as paredes externas acabadas, de acordo com a arquitetura igual a 20 centímetros, vou considerar o elemento construtivo, o meu bloco cerâmico vazado, igual a 19 centímetros. A mesma largura aqui dos meus pilares, para fazer esse carregamento. Entendido isso, entendido o que nós vamos considerar aqui para aplicação de cargas de alvenaria, nós podemos voltar para o modelador estrutural. Agora eu vou mostrar para você essa memória de cálculo, que você tem acesso a ela também, onde eu já fiz essa separação das cargas de acordo com o pavimento e a sua aplicação. Eu tenho, por exemplo, aqui no térreo baldrame, paredes acabadas igual a 20 centímetros e paredes acabadas igual a 15 centímetros. Para as paredes externas e também internas, nós temos duas formas de calcular essa carga da parede. Considerando uma metodologia talvez mais precisa, considerando espessura de revestimentos e etc., ou então considerar de forma mais direta, mais simplificada. Nessa forma mais simplificada, basicamente eu pegaria o peso específico da minha alvenaria, multiplicaria pela espessura dela, no caso 14 ou 20 ou 19 centímetros, multiplicado pela altura do pé direito. A forma mais correta, por assim dizer, mais precisa, leva em consideração o peso específico da minha alvenaria, leva em consideração o peso específico da minha argamassa e também a espessura da minha alvenaria e a espessura da argamassa, dos revestimentos internos e externos nessa parede, exatamente como realiza a própria NBR 6120, tá bom? O mesmo cálculo que nós encontramos por meio da tabela, o mesmo resultado que nós encontramos por meio da tabela da NBR 6120 2019, nós podemos encontrar aplicando essa equação. Eu vou mostrar para você exatamente qual que é a metodologia que a própria norma considera, tá bom? Abrindo aqui com você a norma, página 11,
Tabela 2, alvenarias. Alvenaria de vedação. Nós vamos considerar bloco cerâmico vazado, que é a forma mais convencional de considerar a aplicação de cargas de alvenaria num projeto estrutural. Furo horizontal, ABNT-NBR 15.270-1. Então, vou considerar aqui espessura nominal do elemento, 14,19 centímetros. Peso, espessura do revestimento por face, quilonewtons por metro quadrado. Considerando o peso aqui da minha parede por metro quadrado, considerando ainda sem revestimento, eu tenho o valor para paredes, para blocos de 14 centímetros, o valor igual a 1,4 quilonewtons por metro quadrado, tá bom? Para blocos igual a 19 centímetros de largura, sem revestimento, igual a 1,8 quilonewtons por metro quadrado. Como que a norma chega nesses valores? Será que está correto o que ela faz? Será que não está? Qual que é a metodologia de cálculo que ela utiliza para considerar exatamente esses valores para que nós calculamos, né, e aplicamos essas cargas de alvenaria no nosso projeto? Só lembrando de um detalhe importante referente à metodologia construtiva de edificações de pequeno porte. Na maioria das vezes, quem for construir uma obra de pequeno porte, como é esse projeto que nós estamos desenvolvendo, utiliza a alvenaria de vedação como forma dos pilares. Então, se eu considero aqui os meus blocos com a espessura de 14 ou 19, vai contra o que normalmente é feito na execução, na prática, na maioria das vezes. Qual que é a metodologia correta a se fazer? Nós fazemos a forma dos pilares, os 4 cantos dos pilares, fazemos a concretagem, só então fazemos a concretagem do pórtico, só então a gente sobe a alvenaria. Na maioria das vezes, a alvenaria sobe junto com a parte estrutural, utilizando os próprios blocos cerâmicos como formas laterais dos pilares. Isso é feito para tentar economizar em relação ao custo de formas. Então, no projeto como esse, se eu considero o bloco de 14 para a parede de 15 e bloco de 19 para a parede de 20, nós não vamos ter a espessura acabada com as dimensões que estão no projeto arquitetura. Imagina, por exemplo, utilizar um bloco de 14, onde a parede acabada é igual a 15 centímetros. Eu vou ter, no mínimo, 2 centímetros de revestimento de cada lado. Então, a minha parede de 15 centímetros, ela ficaria com 18 centímetros. Para ter uma parede acabada próxima da dimensão de projeto, no caso, os 15 centímetros para as alvenarias internas, eu teria que trabalhar pelo menos com um bloco de 11,5. Aí eu teria que, considerando o revestimento mínimo de cada uma das faces da minha parede, 2 centímetros de cada lado, eu teria ela acabada com 15,5 centímetros. Já nas paredes externas, para que ela fique acabada com uns 20 centímetros, um pouco menos do que isso, né, até ganharia um pouco mais de espaço interno, 1, 2 centímetros, eu precisaria trabalhar com um bloco da ordem de 14 centímetros. Pegando aqui, por exemplo, né, com você a arquitetura, a gente vê claramente isso. A parede aqui interna, ela tem 15 centímetros. Então, para que ela continue assim, o meu bloco não pode ter 14 centímetros, tá bom? Então, é por isso que muitas vezes a gente vê ainda por aí pilares com seções inferiores ao mínimo da norma, inferiores ao mínimo de 14 centímetros. Por quê? Quem está construindo vai utilizar o bloco de vedação como forma lateral do pilar. E para isso acaba reduzindo a seção do pilar para conseguir economizar nas formas, tá bom? Nós não vamos reduzir seções de pilares, mas vamos considerar aqui a espessura, a largura do bloco, de acordo com o que nós precisamos para ter a parede acabada com os 15 e com os 20 centímetros, tá bom? Agora, como que nós vamos fazer esse cálculo, comparando com os valores da norma? Vou abrir novamente a nossa memória de cálculo, onde eu tenho para paredes de 20, vou considerar a espessura da minha alvenaria de 14 centímetros. Para as paredes de 15 centímetros, vou considerar a espessura da alvenaria igual a 11,5 centímetros, ok? Aplicando essa equação de cálculo, nós vamos ter peso específico da alvenaria, 1,1 kN por metro quadrado, para esse bloco aqui de 14 centímetros, considerando sem revestimento, tá bom? 1,1 kN por metro quadrado é exatamente o valor que eu tenho aqui na tabela 2 da NBR 6120/2019. Alvenaria de vedação, bloco cerâmico vazado, 14 centímetros, espessura nominal do elemento,
Peso, espessura do revestimento por face, kN por metro quadrado, considerando sem revestimento inicialmente, 0 centímetro, eu vou ter aqui 1,1 kN por metro quadrado. Essa é a minha primeira referência. Venho para cá, roteiro de cálculo, espessura da alvenaria do meu bloco, 14 centímetros, espessura da argamassa de cal, cimento e areia, 19 kN por metro cúbico, e a espessura da argamassa agora, 2 centímetros. Peguei o valor sem considerar o revestimento, tá bom? 1,1. E aqui agora considerando o revestimento que vai existir nas duas faces. Então a minha parede acabada vai ficar aproximadamente com 18 centímetros. Poderia considerar aqui da ordem de 3 centímetros, né, para ficar exatamente com os 20, mas vou utilizar o valor igual a 2 para a gente comparar com o valor da própria norma, considerando 2 centímetros de revestimento de cada uma das faces, ok? Multiplicando isso na equação, eu vou ter peso específico da minha alvenaria, 1,1, mais 2 vezes as duas faces, interna e externa, do meu bloco, igual a 19, peso específico da minha argamassa, multiplicado pela espessura dessa argamassa, 2 centímetros, utilizando aqui 0,02 metros. O resultado dessa soma e multiplicação igual a 1,86 kN por metro quadrado. Ou seja, para o peso da minha parede, peso específico da minha parede, considerando o revestimento igual a 2 centímetros de cada uma das faces, é igual a 1,86 kN por metro quadrado. É exatamente o valor que mostra aqui na norma. Para 2 centímetros de espessura de revestimento de cada uma das faces, eu tenho um valor igual a 1,9. A única coisa aqui que aconteceu foi arredondamento. 1,86, se eu considerar uma casa após a vírgula, isso aqui vai virar 1,9. Exatamente o valor aqui da norma. 1,9, considerando 2 centímetros de cada uma das faces. Então, se eu considerasse 2,5 ou 3, basta eu aplicar exatamente essa mesma equação. Lembrando que eu considero o valor mínimo aqui, né, no caso, sem revestimento, igual a 1,1 kN por metro quadrado, como peso específico da minha alvenaria, do meu elemento construtivo, bloco cerâmico vazado. Esse valor de 1,86 kN por metro quadrado, eu multiplico pela altura da minha parede. Ou seja, para as paredes do perímetro, onde elas acabadas têm 20 centímetros de largura, o peso da minha parede, o peso linear da minha parede sobre a viga, é igual a 1,86 vezes 2,95, totalizando 5,49 kN por metro. Resumindo, para calcular a carga de parede aí no seu projeto, a única coisa que você precisa é definir o tipo de alvenaria de vedação, a espessura desse elemento, tá bom? E considerar o revestimento na face, nas duas faces dessa sua parede. Se você considerar igual a 2 centímetros, basta pegar o valor equivalente a ele, no caso aqui para blocos de 14, 1,9, e multiplicar pela altura da sua parede. Ah, Vinícius, normalmente aqui na minha região o pessoal considera 2,5 ou 3. Então você já sabe como que faz o cálculo para chegar nessa consideração. Substitui o valor de 1,1 mais 2 vezes as duas faces da sua parede, vezes 19, a única variável vai ser esse aqui. No caso, se fosse 3 centímetros, 0,03. O resultado você multiplica pela altura da sua parede. Basicamente isso, tá bom? De forma bem simplificada. 1,86 vezes 2,95, 5,49. Eu vou aplicar esse carregamento nas paredes externas, tá bom? Aqui no TQS, volto aqui para o modelador estrutural, vou vir aqui no menu Cargas, em seguida eu vou pegar a opção de distribuída linearmente. Todas as cargas lineares é por esse comando que nós fazemos a sua aplicação. Distribuídas linearmente, carga principal ou permanente, assim que nós aplicamos cargas de alvenaria, 5,49 kN por metro. Então preciso alterar a minha unidade. Então venho aqui no nosso aplicativozinho, pego aqui, por exemplo, como é kN por metro, vou pegar aqui quilograma-força, kilonewton, né? De forma direta, 5,49. Você não vai encontrar exatamente aqui nesse aplicativo a conversão de kilonewton, quilograma ou tonelada por metro para outra unidade de forma linear.
só que quilonewton por metro para tonelada por metro, a mesma coisa de 5,49 kilonewtons equivale a 0,549 tonelada força. Então eu vou ter aqui 0,549 tonelada força por metro. Feito isso, clico em OK, prontinho. Já posso introduzir as minhas cargas, somente no perímetro onde eu tenho paredes da ordem de 20 centímetros acabada, né? Ou no caso as vigas de 19. Clico aqui na extremidade, na face aqui do meu pilar, arrasto para a direita, você pode ativar aí o ortogonal, Shift mais F10, cliquei na outra extremidade, carga já aplicada. Para o lançamento de cargas é diferente do lançamento de vigas, eu não preciso seguir aquela sequência convencional da esquerda para a direita, de baixo para cima. Posso aplicar o carregamento de parede de qualquer forma que eu quiser, ok? Do P4, sempre pegando o eixo da minha viga, até o P11, até a face desse pilar. Depois, do P11, até aqui o eixo dessa minha viga 112. Depois, do P15 até o P12. Depois do P12, sempre em relação ao eixo da viga, até o pilar P1, tá bom? Nesse trechozinho pequeno, vou considerar a carga para a parede de 15 centímetros, ok? Prontinho, carga ali do perímetro já aplicada. Se você quiser, como aqui na arquitetura tem 20 centímetros, você pode vir aqui só nesse trecho, considerar a carga de 0,549 ou arredondando 0,55. Mas acho preciosismo demais, acho que não vale a pena, tá bom? Botão direito, prontinho, cargas já introduzidas. Agora eu vou aplicar a carga nas paredes com vigas da ordem de 14 centímetros, paredes acabadas igual a 15 centímetros. Volto na memória de cálculo, só para a gente recapitular o nosso cálculo. Para as paredes acabadas igual a 15 centímetros, vou utilizar bloco da ordem de 11,5, para que, considerando o revestimento, nós tenhamos aqui paredes acabadas da ordem de 11,5 centímetros, ok? Feito isso aqui, substituo na equação 0,9 kN/m², que é o peso do meu elemento de vedação, bloco cerâmico vazado, considerando aqui o revestimento, a espessura do revestimento igual a 0. Aí eu tenho aqui para 11,5, 0,9 kN/m². 0,9 mais duas faces, interna e externa, né, das duas faces da parede, multiplicado pelo peso específico da argamassa, vezes a espessura dessa argamassa, que eu considerei 2 centímetros de cada lado. Esse 2 simplesmente para multiplicar para as duas faces, ok? 0,9 mais 2 vezes 19 vezes 0,02, 1,66 kN/m², ou 1,7. Vou na norma e só confiro. Olha ele lá, 1,7. Então, de novo, se o seu revestimento que você for considerar 2,5, 3, 3,5, basta aplicar essa mesma equação. Na norma, se você for considerar no máximo 2, você pega o valor 1,7, multiplica pela altura da sua parede. Eu considerei o valor que eu calculei, 1,66 vezes 2,95, 4,90 kN/m², transferindo, convertendo na unidade, eu vou ter o valor igual a 0,49. Então venho aqui no TQS e aplico a carga dessa alvenaria, distribuída linearmente, 0,49 tonelada força por metro, como carga permanente. Ok, e aí vou aplicar onde existe essa carga. Vou considerar aqui na viga 102, só nesse trecho, do trecho do P7 até o P8. Aqui também tem essa carga, né? Eu sei que aqui eu tenho a carga do P14, face dele, botão direito, 0,49, da face dele pelo eixo da viga até o P2, prontinho.
Vou conferir outras paredes na minha arquitetura. Nessa região aqui do quarto casal, só na divisória do banheiro com o closet e do banheiro com o quarto. Então volto para lá. Do P9 até o P10. Do P10 até o P13. Nesse trecho aqui, somente a porta, não vou considerar carga de alvenaria, tá bom? Nessa região aqui toda eu tenho carga da parede, só vou conferir aqui mais uma vez. Aqui nessa região a parede não vai em todo o comprimento da viga, somente nessa interseção entre viga 103 e viga 111. Então eu venho aqui, do eixo até o eixo, como a viga é biapoiada, o tijolo vai ser intertravado, né? E aqui, eixo a eixo. Nesse caso, também acho preciosismo considerar somente num trecho da viga que ela é biapoiada, tá bom? Você poderia estender essa carga até a viga 102 sem problema, mas para ficar exatamente como está na arquitetura, vou deixar o lançamento dessa forma aqui. E aqui também, da 104, entre os apoios viga 111 e 112, tá bom? O que você pode perguntar é, e na região de aberturas, de janela e porta, você não considera essas aberturas? Eu particularmente não considero, acho muito preciosismo, ficar descontando a abertura de porta, janela para aplicar carga de alvenaria. Então, na prática eu não considero, tá? Se você quiser fazer isso, fica à vontade, pode ser um critério seu, você pode se sentir mais seguro, não seguro, né, mais econômico, por assim dizer. Eu prefiro não fazer dessa forma, considero a carga da minha parede cheia, independente se tem abertura ou não. Cargas de paredes aplicadas aqui no nosso projeto. Vou conferir somente em relação ao banheiro e à sala de estar. Vou vir aqui no gerenciador TQS e tem aqui também nesse trecho a carga. Então vou voltar para ele, para o modelador, e aplicar essa carga aqui, ó, até o meu pilar 115. Prontinho. Acredito que eu não esqueci mais de nenhuma viga para ser aplicada essa carga. E um detalhe que o TQS ele varia as cores, tá, de acordo com a intensidade da carga. Repare que a cor da carga 0,49 é um pouco mais clara do que a carga para paredes de 20 centímetros. 0,55 aqui, beleza? Somente para você conseguir visualizar no olho qual a diferença da intensidade dessas cargas. Acho bem útil. Botão direito, cargas no térreo já aplicadas. Vou subir o próximo nível. Vou vir aqui para o nível 335, que é a minha cobertura, onde eu tenho a carga da platibanda, tá bom? A platibanda, vou voltar aqui para o gerenciador, onde eu tenho a minha arquitetura. A minha platibanda tem altura de 1 metro. Não esquecendo que aqui na região da caixa d'água, eu já lancei e pré-dimensionei as vigas de 40 centímetros, tá bom? Então, exceto na região da caixa d'água, todo o perímetro ali, eu vou lançar a minha platibanda considerando a altura igual a 1 metro. Não vou descontar aqui agora com você alguma altura de um travamento, por exemplo, né, de repente um travamento com treliça ou de uma viga da ordem de 20 centímetros, nada disso. Vou pegar a altura total da minha platibanda igual a 1 metro e multiplicar pelo peso específico da minha alvenaria. Então, para isso, vou voltar aqui com você no nosso roteiro de cálculo, onde eu tenho aqui, ó. Aqui eu descontei 20 centímetros de alguma viga de respaldo ali, de travamento nessa alvenaria. Agora aqui direto com você não vou considerar. Então vou pegar aqui, ó, considerando a platibanda com 15 centímetros de espessura, vou utilizar então um bloco com peso específico sem revestimento da ordem de 0,9 kN por metro quadrado, mais revestimento em duas faces, 2 vezes 19 vezes 0,02, que é considerar o revestimento igual a 2 centímetros de cada um dos lados. Eu tenho o mesmo valor que eu já encontrei anteriormente, de 1,66 kN por metro quadrado, multiplicando pela altura da minha platibanda, igual a 1 metro, tá bom? 1,66 vezes 1, 1,66. Lembrando
transferir unidade, 1,66 kN igual 0,166 tonelada força por metro. Então jogo isso aqui no TQS, menu cargas, distribuída linearmente, 0,166 tonelada força por metro, cargas permanentes. Ok, e aplico isso no perímetro. Na viga 201, entre o pilar P1 e o pilar 104, pilar 4, aliás, do pilar 4 até o pilar 11, do pilar 11 até a minha viga 211, na viga 211 até o pilar P15. Do pilar P15 até aqui o meu pilar 103, pilar 13, apliquei a minha carga, e aqui do pilar 9 até o pilar P1. Carga aqui da platibanda introduzida. Agora nessa região aqui, eu já vou desconsiderar a altura da minha viga, de 40 centímetros, tá? Pode ser um critério seu, pode querer, vou aplicar aqui a mesma carga, para não ter essa variação. É só um critério, tá bom? Vou considerar aqui descontando. Então vou apertar aqui com o botão direito e vou pegar aqui a calculadora com você. Eu tenho 1 metro da platibanda, onde nessa região aqui da caixa d'água eu lancei uma viga de 40 centímetros. Então vou pegar 1 metro menos 40, eu vou ter 60 centímetros. Então 1,66, que é o peso específico da minha parede, com bloco de 11,5 centímetros, multiplicado por 0,6, que é 60 centímetros, 0,6 metros, 0,996 quilonewtons por metro. Então, aproximadamente 1 quilonewton por metro. 1 quilonewton por metro, 0,1 tonelada força por metro. Então, aqui no TQS, para aplicar essa carga igual 0,1 tonelada força por metro, como carga permanente, e ok. Do pilar 9 até o pilar 12, e do pilar 12 até o pilar 13. Acho, mais uma vez, muito preciosismo, mas só para fazer esse cálculo, essa consideração mais ao pé da letra aqui com você, tá bom? Botão direito, cargas aqui da platibanda já lançadas. Ainda que nessa região, no nível 335, nós temos a carga referente ao telhado. Então, a carga do telhado, eu preciso fazer essa aplicação. Eu tenho basicamente 3 formas de considerar a carga de telhado numa estrutura: como carga pontual, como carga linear ou como carga distribuída por área. Por carga pontual, normalmente nós fazemos isso quando não tem carga, não tem lajes no pavimento. Ou seja, vou considerar que cada uma das minhas tesouras, elas vão ser apoiadas em uma viga, e cada um dos seus pontos, das suas terças, por exemplo, eu considero como uma carga pontual. Então, por exemplo, eu tenho uma treliça, onde tenho ali as terças posicionadas. No ponto de aplicação das terças, eu considero como uma resultante. Eu calculo essa resultante, essas cargas pontuais, e aplico sobre as vigas cada uma das cargas pontuais que eu encontrar. É uma forma bem precisa de fazer essa aplicação, mesmo que você tenha uma laje, porém você precisa ter o projeto do telhado, precisa saber exatamente em quais pontos ele vai ser posicionado. Quando você não tem esse projeto do telhado, você também fica sem referências e acaba você não tendo propriedade suficiente para aplicar a carga dessa forma. Uma outra forma é você considerar a carga ali de cada uma das tesouras do seu telhado de forma linear. E você pega essa carga linear e aplica na sua estrutura, seja em cima da laje, seja em cima da viga. Então, também é uma forma menos precisa do que a carga pontual, porém também tem a sua precisão nessa consideração. A forma talvez mais genérica e mais simples de ser aplicado, que também não é contra a segurança, a própria norma já traz para a gente os valores tabelados, é fazer a consideração da carga do telhado distribuído por área. Basicamente, tudo isso que eu acabei de falar aqui para você está em um dos materiais de apoio aqui do nosso curso.
inclusive já deixei ele separado aqui no PDF, sobre as diferentes formas de lançamento de cargas de telhado. Esse material é um material da AutoQI, mas que basicamente resume bem a forma de aplicação de consideração de cargas do telhado. O que nós vamos fazer aqui no nosso projeto é o lançamento distribuído por área. Então eu vou distribuir a carga do telhado nas regiões das lajes do nosso projeto, do nosso pavimento, tá bom? E como referência, vamos pegar aqui a NBR 6120 2019. Um pouco mais aqui embaixo, eu tenho a tabela 6 de telhados, onde nós vamos considerar com tabelas cerâmicas, tipo germânica e colonial, e a estrutura de madeira com inclinação menor ou igual a 40%, onde o peso da superfície horizontal é igual a 0,85 kN por metro quadrado. A única coisa que eu vou precisar fazer é converter essa unidade. Vou pegar 0,85 kN por metro quadrado, apertar aqui em igual, vai ser igual a 0,085 tonelada-força por metro quadrado. E esse carregamento nós vamos aplicar no TQS em cada uma das lajes que houver existência do telhado. Volto para o modelador. Nesse momento, aqui no menu Cargas, eu tenho aqui a opção de Distribuída Adicional em Laje. Clico aqui nessa opção. Carga principal ou permanente, é assim que eu considero a carga do telhado, 0,085 tonelada-força por metro quadrado. Clico aqui em OK. E agora, basta nas regiões que o telhado vai ficar apoiado, aplicar essa carga. Dê um clique, olha ela lá. Carga adicional, 0,85 tonelada-força por metro quadrado. Aplico aqui nessa laje 102, na laje 103, na laje 105, na laje 107, na laje 106, na laje 104. Todas essas lajes vão receber a carga do telhado, exceto a laje 108, que está debaixo da laje da caixa d'água, tá bom? Então assim é feito o lançamento de cargas do telhado ou cargas adicionais, permanentes ou variáveis no nosso projeto. Feita essa aplicação, carga do telhado já aplicada, vamos para o próximo pavimento. Botão direito para encerrar o comando, vou minimizar a pasta do nível 335 e clicar sobre a pasta do nível 435, que é exatamente onde existe a nossa laje da caixa d'água, tá bom? Um detalhe importante aqui, né? Acabei não falando isso, acredito que pode ser que eu tenha falado, mas de forma superficial. Eu só lancei aqui uma laje maciça na caixa d'água, tá? Para termos dois tipos de laje diferentes nesse projeto. Eu poderia perfeitamente utilizar o mesmo tipo de laje que eu lancei no pavimento inferior, uma laje treliçada. Somente para aplicar um tipo de laje diferente, mostrar como que aplica um outro tipo de laje no projeto, aí eu coloquei aqui como uma laje maciça, ok? Bom, como eu já não preciso mais também dessa referência ativa aqui no projeto, eu tenho a opção aqui, ó, aqui em cima, desligar referências. Tem um íconezinho do lado esquerdo do botão de renumerar, uma planta baixa, se apoia o mouse sobre ela, vai mostrar para você a descrição. Desligar a referência, tá bom? Ligar e desligar. Ou então você vem aqui em modelo, você vai encontrar aqui referência externa, também tem o botão ligar, desligar a referência, tá bom? Vou vir aqui em cargas novamente, vou desligar a referência para ter ativo somente a visualização da minha laje. Feito isso aqui, vou vir em cargas, distribuída adicional em laje e considerar o carregamento da minha caixa d'água. Agora, qual que é a carga dessa caixa d'água? Como que eu vou aplicar essa carga? Distribuído pela área de contato da caixa d'água ou distribuído pela área da minha laje? Eu tenho basicamente essas duas formas. Quando é melhor aplicar um determinado tipo de aplicação do que o outro? Aqui no nosso roteiro de cálculo, eu já trouxe essa resposta. Lançamento de carga de caixa d'água sobre a laje. Existem duas formas de se fazer isso. Uma delas é definir uma área sobre a qual é apoiada a caixa d'água. Esta área deve ser equivalente à superfície de contato
da caixa d'água e deve estar posicionada no local adequado. Ou seja, eu vou pegar o peso da caixa d'água e distribuir somente pela área de contato dessa caixa d'água sobre a laje. É a forma mais precisa que nós temos para fazer o cálculo, a consideração da caixa d'água numa laje. Porém, esse tipo de lançamento é interessante quando a laje de apoio apresenta uma área muito maior do que a área de contato da caixa d'água, ou quando você sabe exatamente onde a caixa d'água será posicionada. Se você tem uma laje muito grande e você sabe onde essa caixa d'água vai ser posicionada, então ok, você vai lançar o carregamento naquela região específica, que você conhece onde vai ser aplicada e a área da sua laje é muito grande em comparação com a área de contato da sua caixa d'água. Caso contrário, caso a área da laje seja pequena, ou caso você não tenha plena certeza da posição que a caixa d'água ficará posicionada sobre a laje em questão, é melhor fazer o lançamento dividindo o peso da caixa d'água sobre a área da sua laje. Então, no projeto que você está desenvolvendo, como que é a situação? Eu tenho aqui, vou pegar a arquitetura, né, que fica bem clara para a gente. Olha só aqui, ó. A nossa caixa d'água está bem aqui, ó. Ou seja, a área da laje, ela basicamente é bem proporcional à área de contato da minha caixa d'água de 1000 litros. Então, nesse caso, eu particularmente prefiro já considerar distribuindo o peso da caixa d'água sobre a área da laje. Se você quiser sentir mais confortável, acha a área desse diâmetro e aí divide, né, o peso da caixa d'água sobre essa área de contato. Dos dois jeitos vai dar certo do mesmo jeito, tá bom? As duas formas vai dar certo, vai dar basicamente o mesmo resultado. Então, nesse caso, qualquer uma das metodologias vai te dar predominantemente o mesmo resultado, ok? Voltando aqui então, no TQS, e aqui no nosso material, eu já fiz isso aqui, ó. Caixa de 1000 litros, o peso da caixa vazia, 18 kg. Caixa d'água cheia, 1018 kg aproximadamente. Como que eu tenho esse dado? Eu tenho esse material aqui, que é de um fabricante, tá? Se eu não me engano, isso aqui era da Fortileve. Peguei aqui uma caixa d'água de 1000 litros, pego o peso dela em quilos, ela vazia 18 quilos, ela cheia, considerei aqui a capacidade em litros. Aqui não vou calcular a densidade da água, não vou pegar aqui a ponta do lápis, tá bom? Então, de forma bem genérica, a capacidade da caixa d'água equivale ao peso dela em quilos. Então, peguei 1000 litros, equivalente a 1000 quilos, somei com o peso da caixa vazia, totalizando 1018 quilogramas, tá bom? Voltando para cá, a área da laje, peguei a dimensão dela, posso voltar aqui para o TQS, 2,30 por 2 metros. Então, 2,30 por 2 metros, uma área da laje equivalente a 4,60 metros quadrados. Então, peguei o peso da caixa d'água cheia, dividi pela área da minha laje. Encontrei aqui 221,3 kgf por metro quadrado. Transferindo a unidade, 2,21 kN por metro quadrado. Transferindo ainda para a tonelada força por metro quadrado, vou pegar isso aqui, ó, 2,21 kN por metro quadrado vai ser igual a 0,221 tonelada força por metro quadrado de área, não é isso? 0,221, vou no TQS, distribuído adicional na laje, 0,221 tonelada força por metro quadrado. Ok, e aplico isso aqui na minha laje. Prontinho. Carga de laje, carga de caixa d'água aplicada na nossa laje. Botão direito, encerra o comando, clica no disquetezinho com a letra E, salva o seu modelo estrutural. E assim, as cargas do nosso edifício foram devidamente lançadas. Na próxima aula, nós já vamos partir para o pré-dimensionamento e o lançamento das fundações. Por quê? O lançamento de fundações no TQS
só é feito mediante um pré-dimensionamento. E para que eu consiga pré-dimensionar os meus elementos estruturais, o meu elemento estrutural de fundação, eu preciso já ter aplicado todos os carregamentos, porque o pré-dimensionamento leva em consideração as cargas que chegam naquele elemento. Então, somente após aplicar todos os carregamentos da estrutura é que você consegue realizar o pré-dimensionamento mais correto, mais assertivo, para posteriormente lançar os elementos de fundações do seu projeto, tá bom? Na próxima aula, então, daremos continuidade ao desenvolvimento do nosso projeto. Até lá!